Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. E hoje eu trago para conversar conosco uma pessoa já conhecida de muitos, talvez de alguns não, mas uma pessoa muito especial para todos nós, é o pastor Júnior Magalhães. Então, para quem não conhece o pastor Júnior Magalhães, ele é casado com a Samira, é pai de 5 filhos, ele é um ex-policial civil, também é formado em teologia, com especialização em história das religiões e também formado em direito, com especialização em criminologia. Mas muito bem. Júnior, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, Pastor Solo. Espero que esta noite seja bem produtiva e que possamos trazer aos irmãos que estão nos assistindo uma bênção, né, da parte de Deus, que seja uma conversa agradável, amistosa, respeitosa, como sempre foi, graças a Deus, e que os irmãos possam se sentir inteiramente à vontade para perguntarem, para conversarem, e para que a gente possa nos fortalecer nessa jornada, nessa caminhada, um mundo que está cada vez mais, digamos assim, de difícil sobrevivência para quem quer viver de acordo com a palavra de Deus, né? Sobrevivência no sentido social, de convivência humana. Mas que, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, Júnior. Júnior, a razão de eu ter te convidado para estar aqui conosco hoje é porque eu tenho recebido constantemente perguntas, as pessoas elas mandam mensagem, elas fazem comentários no canal. Cadê o Júnior Magalhães? O que aconteceu com ele? Você tem alguma notícia? Ele está nas redes sociais? E eu, de fato, assim, eu estou ainda, né? Vou te ouvir agora sem respostas, porque eu não sei se você está na rede social, eu não sei se você tem ainda YouTube, eu não sei se você tem Facebook. Eu só mandei o WhatsApp para você, te convidando, estou explicando agora a razão do convite. E até para quem não te conhece, é importante que as pessoas saibam que o Júnior Magalhães ele já teve um trabalho até bem extenso nas redes sociais, especialmente no YouTube, com vários canais, onde ele estava tratando sobre a questão de seitas religiosas e, em especial, trouxe muitas questões, muitas matérias, muitos vídeos sobre a Igreja Cristã Maranata, que, inclusive, alguma coisa do material do Júnior Magalhães foi aproveitada no canal Maranata Anátema, exemplo daquela escritura de permuta que foi feito entre Gedeuti e a Igreja Cristã Maranata, envolvendo ali a propriedade do Manaim, onde ele se tornou um usufrutuário vitalício, ele e a sua filha Juraima Gueiros. Então temos até alguma coisa do trabalho do Júnior ainda no nosso canal. Mas eu confesso até que das últimas vezes que eu consultei, eu não encontrei mais canais, assim, na rede social. E é uma coisa que a primeira pergunta que eu vou te fazer, Júnior, é exatamente essa, né? Você se afastou das redes sociais? Você ainda tem alguma rede social? E você que mesmo trabalhava com essa questão de seitas, né? Inclusive da Igreja Cristã Maranata, se você não tem mais redes sociais, o que foi que te levou a abandonar essa questão e a não tratar mais desse assunto na internet? Você pode falar isso para a gente? Bem, vamos em partes, não é? Nós realizamos um trabalho nas redes sociais, um trabalho que rendeu frutos, não é? Muitos irmãos entram em contato, agradecem, inclusive pessoalmente, irmãos que recentemente se desvincularam de alguma seita religiosa, se encontram comigo, não é? E conversam bastante comigo, agradecem pelo trabalho que foi feito. No momento, nós realizamos aquele trabalho, não é? Tínhamos um total de 5 canais. Estes 5 canais haviam diversos assuntos que eram tratados, inclusive momentos devocionais, orações, mas o que acabava marcando o canal era justamente o excesso de processos de determinada instituição religiosa contra a minha pessoa e contra o canal.
por diversas vezes havia esse trabalho. Eu tenho ainda Facebook, eu não uso muito, não é? E Instagram, também deixei de usar Instagram. O motivo pelo qual, né, eu tive que interromper, eu não acabei o trabalho, eu interrompi o trabalho, se deve a diversos fatores, não é? Um deles, uma ação judicial, não é? Por parte da referida instituição, em que o juiz de primeiro grau, dentre várias ações, né, enfim, envolvendo ou o canal, ou a mim, ou questão de queda de canal do YouTube, enfim. Em uma das ações, o magistrado entendeu que eu me excedi naquilo que se chama de liberdade de expressão, que hoje está em grande debate no país, né, até onde vai a liberdade de expressão e o que seria o discurso de ódio, e ele acha que eu me excedi na postagem e determinou o pagamento de uma multa de um salário mínimo, dando a mim o direito de recorrer, e eu resolvi recorrer, mesmo gastando mais com advogado do que se eu pagasse. Então, recorri, embargamos, não é? Houve ali algumas mudanças já na interpretação, e depois ingressamos junto à turma recursal, e em meio a isso já solicitamos a anulação do processo, né, por uma questão processual que, enfim, não vale muito a pena aqui discorrer. Existem outros processos em curso, né, ganhamos um agravo de instrumento, derrubando uma liminar junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, mas havia um forte assédio processual para que não houvesse o debate teológico, de fato, nas redes. Então, houve uma orientação por parte de advogados para que eu evitasse, não é? Evitasse um pouco, já que aquilo estava, de fato, para ser julgado a nível de segundo grau, não é? E que a percepção jurídica é de que eu dava muita atenção à instituição religiosa. Enfim, eu discordo, mas eu resolvi me submeter a isso, não é? Haja vista que eu não gozo de condição para estar todo mês gastando com advogados, né? Isso seja para manter o canal, inclusive eu ganhei 2 ações contra o YouTube foi obrigado, vai ser obrigado vai entrar já na fase de execução, vai ser obrigado a me pagar por danos, né, pelo fato do meu canal ter sido retirado do ar, não é, ilegalmente, mas aqui eu não vou adentrar muito também nisso, porque demandaria, teríamos que fazer aqui vários vídeos para colocar os documentos e mostrando, mas além disso, além desses fatores, havia a questão do ataque, não é, à minha esposa, aos meus filhos, para que os irmãos tenham uma ideia, né, tem um filho jovem, filho adolescente, então acontecia de pessoas que se dizem membros da instituição irem até o Instagram, ir lá agredir, né, os meus filhos, a minha esposa, inclusive, houve uma situação inusitada aqui que eu trago de primeira mão, em que, há anos atrás, a minha esposa vendeu um veículo, não é? E este veículo ela vendeu para uma pessoa honesta, honrada, graças a Deus. E esse rapaz, ele foi trabalhar de Uber, e ele, Uber 99, não estou aqui fazendo propaganda, estou falando aplicativos em si. E ele locou o veículo, e quando ele locou, a outra pessoa infringiu regras de trânsito, houve acidente, e acabou, como o carro ainda estava o nome da minha esposa, o rapaz explicou que tinha sofrido uma execução e ia demorar um pouquinho para passar o nome, pediu desculpa, mas pagou todos os débitos, pagou as questões das multas, não é? Mas, infelizmente, em uma dessas viagens de Uber, uma pessoa teria cometido algum furto e a polícia não sabia, só pegou a placa do carro e ali estava o nome da minha esposa, o nome da minha esposa foi parar no determinado processo judicial, o processo foi colocado naturalmente em segredo de justiça e, pasmem, os advogados de uma determinada instituição religiosa tiraram aquilo, descontextualizaram,
saíram jogando em grupos de WhatsApp, já que não conseguia debater, passaram, não conseguiu também achar nada contra mim, buscaram algo contra ela para atingir, para difamar, não é? E ali, na própria audiência na justiça, acho que há uns 2 anos atrás, eles foram perguntar perante o juízo, perguntar a mim com relação a esse fato, um processo em segredo de justiça, que na hora o juiz até os repreendeu, mas foi extremamente constrangedor ter que explicar a vida de um veículo, a placa tal, e toda a situação. Então, eu estou mostrando aqui aquilo que eu posso falar, tá certo? Mas tivemos muitos problemas de, por exemplo, a energia da nossa casa, irem lá para arrancar contador, a gente não sabe até hoje quem foi, do cabo de internet ter sido cortado, tem as filmagens, eu registrei 5 boletins de ocorrência policial, né, de ameaças de morte mesmo, enfim, são coisas assim que eu nunca trouxe, eu nunca falei, mais ataques, assim, dos mais, assim, pérfidos, assim, as coisas mais inacreditáveis possíveis, eles eram capazes de fazer. Inclusive, ataques à questão da minha enfermidade, né, por eu estar com uma doença degenerativa, eles atacavam isso, e eu tenho um acervo de ataques, eu tenho um acervo de vasta documentação, não é? E tudo isso foi se somando ao fato de que eu tenho filhos pequenos que necessitam da minha atenção e que está abordando determinados assuntos no meu lar, mesmo que seja num quarto, num ambiente, não é bom para os meus filhos, não faz bem a eles, não é? Então, se eu tivesse condição financeira de ir no estúdio, tal, claro, eu estou à inteira disposição de qualquer podcast, qualquer pessoa, como eu fui em alguns outros canais, cheguei, inclusive ano passado, participei de um seminário, cheguei a falar sobre doutrina sem mencionar o nome da referida denominação. Então, assim, onde eu posso, continuo testemunhando, desta vez com muito mais cautela, né, com muito mais cuidado que eu não tinha antes, eu digo assim, o cuidado de não cair em armadilhas, em armadilhas daqueles que são já, digamos assim, acostumados com esse, vou usar aqui um neologismo muito usado pela esquerda, né, desse ecossistema novo que a gente está vivendo. Então, dentro de todas essas circunstâncias, pesou o fato de que a minha esposa pediu a mim, né, olha, nossos filhos precisam de você, precisam da sua atenção, né? Precisamos levá-los a é, é, um ambiente que eles possam ter convivência com outras crianças que tenham pelo menos as mesmas, não é a mesma, a mesma, digamos assim, crença no sentido de que tudo que eu acredito, os pais já também acreditam, não, mas que compartilhem dos mesmos valores, dos mesmos princípios, não é? Que crê em Deus, não é? Como criador do universo, na existência dele, já que o ateísmo está aí crescendo, que crê, não é? A, a, no Senhor Jesus, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né? Da separação clara, evidente, que homem é homem, mulher é mulher. Então, assim, é necessário um ambiente. E eu estava como pastor na Assembleia de Deus, estava dando aulas de teologia, me afastei, inclusive, continuo fazendo parte da ordem dos pastores, sem problema nenhum, continuo com uma boa relação, tanto com irmãos da Assembleia de Deus como de outras denominações, mas resolvi sentar no banco, literalmente, para estar acompanhando meus filhos, congregando com eles na presbiteriana, com o pedido da minha esposa, ela gosta, meus filhos, e estamos há mais de um ano em que eu concilio, não é, naturalmente, e busco estar com eles, congregando ali, e também dou as minhas aulas, às vezes sou convidado a pregar, não é, me mantenho na ordem dos pastores, vinculado a mas eu não uso o título de pastor em lugar nenhum, as pessoas me chamam, mas eu não uso, retirei esses termos, porque na verdade eu nem gostava disso, é porque como me chamavam de teólogo, e as pessoas da ICM acabam aprendendo de maneira
acabam enxergando o teólogo de maneira muito pejorativa, né? Como se a gente usasse isso como um título para nos engrandecer. Então, substituímos a expressão teólogo por pastor para minimizar, não é, essa dificuldade de chegar nas pessoas para auxiliar elas. Então, este também é um dos motivos. Um outro motivo, acho que também muito importante, é que eu percebia que o meu trabalho, invariavelmente, machucava algumas pessoas que eu não queria machucar, né? E, e acabava atingindo os membros, a membresia, que eu sempre disse isso nas questões processuais. Não é nada contra o meu amado irmão que está dentro de uma seita, dentro de uma instituição religiosa. Porque um dia eu lá estive, eu fui criado, criança, fui com 4 anos de idade, assim, eu tenho pai idoso lá dentro, né? Eu tenho minha avó que ainda está viva. Então, assim, nunca foi objetivo machucar a crença dessas pessoas, magoá-las. Não, o objetivo era auxiliar os que saíram, a não imaginar que estão agora, que são apóstatas, ou que traíram a Deus, ou traíram o Espírito Santo, ao contrário. Objetivo, e eu dizia isso nos meus canais, olha, se você é de determinada denominação, não assista. Isso aqui é para quem saiu, não é para você. Você está aí, só que constantemente vinham a assistir. E, enfim, o trabalho foi feito com seus erros, acertos. Em algumas coisas eu me arrependo, porque eu fiz e nem tudo que a gente às vezes acha que está preparado para fazer a gente está. Algumas coisas foram muito bem feitas, em outras, mas eu creio na soberania de Deus. Eu creio que nada acontece se não for pela sua permissão, não é? E aconteceu aquilo que tinha que acontecer mesmo, e louvado seja Deus, porque me preservou, preservou minha família, né? Esposa, meus filhos, meu lar, o sustento, né? A nossa vida. Então a gente estamos com novos planejamentos. Mas eu me afastei das redes sociais, porque o nível de ataque era muito forte, o nível de agressão era muito forte com os meus filhos, inclusive, né? Até com crianças, a ponto de serem chamados até de anátema, assim. Então, era necessário preservá-los, já que a gente não está lidando com seres racionais, a gente não está lidando com a questão de um debate teológico, estamos lidando com potestades, principados, com seres que não têm, que sofrem de uma grave deformidade moral, né? Que já são predestinados a isso, né? O Senhor Jesus falou que ele não perdeu nenhum aqueles que o Pai o concedeu, ele não perdeu nenhum. Então Judas nunca foi concedido pelo Pai, não estava, já era para aquela finalidade. Nós não vamos entender nunca isso do ponto de vista racional, mas a Bíblia, muita coisa não foi feita para a gente entender, não, foi feito para a gente pela fé aceitar, crer e cumprir, né? A gente tenta sim, mas entender a mente de Deus é impossível, porque somos seres mortais, limitados, temporais, querendo compreender um ser que é eterno, que não tem origem, começo nem fim, que criou o tempo, não é? E que está acima da nossa racionalidade. Então, ao momento que a razão se limita, a gente vai pela fé, crendo na soberania de Deus e crendo que Ele está olhando todas as coisas e que Ele, por algum motivo, permite a existência dessas seitas e a existência dessas instituições religiosas. Júnior, até para me esclarecer, algumas questões que você tratou, até sobre comportamento, até de advogados e tudo mais, mas você, então, eu percebi aqui que você, em momento algum, você se referiu à denominação que teria feito isso. Então, eu até respeitando isso aqui, se você não falou, eu também não vou falar, né? Embora a gente tenha uma outra postura em relação a isso, mas obviamente eu percebi isso. Mas o que me deixou aqui um pouquinho em dúvida, Júnior, é porque você disse que apenas suspendeu o trabalho. Você falou também que também amadureceu em algumas coisas que não faria mais da mesma forma, ou se voltar a fazer, vai fazer de uma forma mais cautelosa.
E também você chegou a falar que em algum grau você se arrependeu de algumas coisas. E eu até estou me lembrando aqui que teve um evento até no YouTube da queda de um canal onde foi exatamente por uma denúncia que você fez. Mas o que não ficou muito claro para mim, Júnior, é saber o seguinte: então, tudo bem, a gente pode se aperfeiçoar e pode melhorar e pode, né, ser mais cauteloso, mas a questão que eu fiquei em dúvida é em relação ao arrependimento. Você se arrependeu daquilo que você fez ou não? Ou você fez aquilo que entendeu que deveria ser feito, faria de novo de uma outra forma? É isso que não ficou muito claro para mim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Foi bom ter perguntado. Vamos lá. Eu não me arrependo do trabalho que foi feito. Eu me arrependo em que em alguns momentos eu acabei atingindo pessoas que eu não queria atingir. Mas isso aí no próprio canal eu pedi perdão. No próprio canal eu cheguei a excluir alguns vídeos. Então eu mesmo excluí alguns vídeos, não é? Porque às vezes a gente tem um objetivo e acaba, você imagina, a gente está numa espécie de guerra, vamos colocar assim, que para nós cada civil importa, entende? A gente viu um conflito aí que um grupo terrorista invadiu Israel e saiu matando todo mundo que vinha pela frente. E a gente vai ver ali Israel de maneira comedida, ocupando ali uma faixa de Gaza, mas não sai, por exemplo, tinha um hospital abrigando terrorista, mas eles não saíram jogando um míssil dentro de um hospital, entendeu? Então, o que acontece? Nós aqui temos a preocupação de que um adolescente que está dentro de uma instituição, não é? Que eu não estou mencionando o nome por orientação de advogado, tá? Então, eu fiz um contrato, então eu estou aqui respeitando isso. Acho até que posso falar, mas ele alega que a pessoa eles vão recortar e vão descontextualizar como fizeram da outra vez, porque é isso que estão fazendo. É só pretexto para ingressar com o processo. O objetivo é fazer eu gastar com o advogado. Então, esse é o pretexto. Eles pagam custos processuais altos, tal, até porque não é com o dinheiro deles, né? Com o dinheiro das ovelhas. Então, o que eu tenho a quer dizer é o seguinte, que quando a gente, imagina um adolescente hoje, diante deste mundo que nós estamos vivendo, né, em que as drogas, né, tá batendo a porta de todo mundo, a, 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 as pautas progressistas, liberais, né, imagina tudo isso adentrando, e imagina, vamos colocar assim, um adolescente que por não ter compreendido o que eu falei no canal, acaba, não é, saindo de uma prisão ali, digamos assim, e indo para o mundo, né? Então, assim, o cuidado é a gente levar a palavra de Deus de maneira que ela ilumine as pessoas, de maneira que ela descortine, não é? Claro, isso pode ser feito com humor, não me arrependo. Eu acho que a parte do humor que eu fiz foi muito boa. Ali foi bem didático, de uma forma suave, alegre. Mas em alguns momentos eu tratei de alguns assuntos que eu hoje trataria de maneira mais privada, em grupos fechados. Eu não colocaria no YouTube, porque existem assuntos que são extremamente pesados do que envolve esta instituição. São assuntos muito pesados. E eu abordando esses assuntos, às vezes a gente começa a conversar, não é? Como se estivesse conversando na sala. Imagina eu sentado com você, gente, tomando um café aí em Brasília. Existem assuntos que eu vou abordar com você e que, de repente, agora aqui, há outras pessoas vendo, a gente nem sabe a idade delas, as circunstâncias, os problemas emocionais que estão vivendo, os problemas de depressão, né? Que pode levar elas até ter dificuldade de compreender devido ao seu trauma, ao seu estado. Então, até a forma como se fala, a Bíblia diz assim, em Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão, dê sabedoria, mediante, com digno proceder às tuas obras. Então, assim,
muitas vezes havia uma ausência de mansidão, havia que eu estava debaixo de ataque, não justificando, mas era muito ataque, aquilo era muito exaustivo, né? Como disse, é um trabalho espiritual. E aí chegou um determinado momento em que, um momento ou outro, eu me excedi, não do ponto de vista legal, não do ponto de vista jurídico, em nenhum momento eu me excedi nesse aspecto, pelo menos não enxergo assim. Nada que um simples pedido de desculpa ou retratação não resolvesse. Eu fiz isso abertamente no canal. Mas eu faria com mais cuidado. Então, assim, não me arrependo. Esse é o primeiro ponto do trabalho que foi feito. Alguns momentos eu teria mais cuidado, porque estamos lidando com vidas, com pessoas. Outro ponto, eu hoje enxergo que na época eu não tinha o preparo bíblico necessário. Olha só o que eu estou dizendo. Que para muitos irmãos que vinham conversar comigo e inclusive irmãos da ICR, lá de Vila Velha, da IERC, da Filadélfia, irmãos já quadrangular, inclusive, conversa comigo, eles acham que eu tenho um grande conhecimento bíblico, mas eu sei que eu não tenho, sempre disse isso para muitos irmãos. Irmãos, eu não tenho um grande conhecimento bíblico. Quando eu estudei direito, fiz um TCC sobre história do direito hebreu, então eu tive que estudar sobre a lei de Moisés, sobre a Torá, né? Quando estudei história, me dediquei bastante, tanto no bacharelado como na licenciatura, para a questão de história antiga, o período clássico greco-romano, né? E as grandes civilizações, como as dos hebreus, fenícios, egípcios, e ali da região da Mesopotâmia, o Rio Tigre e Eufrates, né? A Babilônia, enfim. Então, eu passei a compreender um pouquinho daquelas características históricas. E depois estudei teologia no Instituto Educ pela Assembleia de Deus, que não dá a ninguém uma grande formação teológica. A formação é básica mesmo. Você vai estudar bibliologia, cristologia, você estuda ali 80 horas de 100 horas você vai estudar, e diga-se passagem, a escatologia é a pré-tribulacionista, né? Então, assim, a gente precisa entender que aquilo ali é um curso de teologia de 4 anos, não lhe torna uma pessoa com uma grande formação. Então, assim, se comparado com um dentista, né, que não tem reconhecimento nenhum de ordem, de nenhuma ordem de pastores, ou de nenhuma instituição, vamos colocar assim, de nenhuma convenção de igrejas evangélicas ou de nenhuma ordem de pastores, e que se autodenomina pastor, é a mesma coisa de um médico que se coloca como para atender as pessoas. É a mesma pessoa, aquela pessoa que nunca estudou direito e diz que é advogado e nem estudou direito, sequer fez a prova da OAB, né? Mas aí se reveste com uma espécie de... É como aquele feiticeiro ali que cura e que diz que é médico. Então, assim, tudo na vida exige preparo, tá certo? O apóstolo Paulo foi um homem que ele foi preparado por Deus, o apóstolo Pedro foi preparado por Deus, né? Ensinam que eles não tinham conhecimento de nada, que eles não sabiam, e aqui, eles só tiveram um intensivo de 24 horas com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles só tiveram isso, no mínimo, durante 3 anos, né? A gente na faculdade estuda 4 horas por dia, durante segunda a sexta. 20 horas por semana, né? O que a gente estudou na faculdade em uma semana, em um dia eles estavam com Cristo. E diga-se de passagem, Paulo era fariseu dos fariseus, profundo conhecedor, falava outros idiomas, inclusive. Então, assim, eram homens preparados. Eram tão preparados que eles citam, a gente vê as citações que eles fazem, as citações. Paulo conhecia profundamente a filosofia grega, o mundo helenístico que ele vivia. Paulo conhecia e ele confrontava esse mundo helenístico, né? Paulo era um homem extremamente... Até hoje, eu não estou falando de nosso Jesus Cristo, porque é impossível qualquer homem compreender tudo que o Senhor Jesus ensinou. Mas Paulo, as pessoas não entendem. A gente, quando vai ler Romanos, até hoje a gente se impressiona com aquilo, né? Então, assim, a gente, para dizer assim, eu conheço a palavra. Eu ainda fiz uma pós em teologia sistemática e história das religiões. Mesmo assim, quando a gente pega hoje
vai comparar a teologia, né, das igrejas arminianas, pentecostais ou tradicionais. Aí você vai para a teologia reformada, você vai ali estudar os puritanos, os neopuritanos, os huguenotes, né? Você vai ali estudar o presbiterianismo, e existem diferenças ali dentro ali, tá? Você vai estudar a teologia liberal, até para confrontá-la, né? Progressista, os diversos níveis de administração de uma igreja, seja esse modelo presbiteral, seja o congregacional, né? Seja o episcopal. Então, assim, a própria teologia católica, ela é intensamente bem fundamentada. A pessoa acha que essa coisa folclórica de imagem, eles têm ali, olha só, eu vou trazer aqui só título de curiosidade para quem, por exemplo, a divindade de Maria, o que alguns teólogos afirmam, e eles apresentam uma fundamentação enorme para isso, é a questão de quando Jesus, que era Deus, se torna homem, aí vem a questão da divindade de Cristo, né? Se ele era homem com poderes de Deus, se ele era Deus. Aí ele vai dizer que Jesus estava no ventre de Maria, o cordão umbilical de Jesus, de Maria, estava em Cristo, e o sangue de Cristo passou para Maria, e logo ela recebeu atributos divinos. Observa que eles vão fundamentar isso. A questão das imagens, por exemplo, eles vão lembrar dos 10 mandamentos, sim, vai lembrar que foi proibido as imagens, mas eles vão dizer que o véu se rasgou, que o templo caiu, entendeu? E que Jesus era Deus e apareceu uma figura de Deus. Então, assim, eles têm uma profunda forma de embasar aquilo que eles estão ensinando, né? Mesmo os adventistas, mesmo a Testemunha de Jeová, eles têm. A instituição qual nós saímos, ela é rasa, mas rasa, 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 no sentido de que é muito fácil você estudar e conseguir contraditá-la. É muito simples. Então, eu fazia aquele trabalho, para algumas pessoas aparentava que sabia muito da palavra de Deus, mas eu não sei. Não como diversos outros estudiosos da palavra, não sei. Eu sei perto de um dentista, aí realmente eu seria um PhD, porque a gente está lidando de analfabeto em Bíblia. Mas, com relação a, a quem estudou as diversas traduções, olha só, que é assim, a gente estuda a Bíblia, a gente pega algumas traduções, João Ferreira de Almeida, mas você pega diversas traduções, aí você vai estudar ela no grego, vai estudar no antigo, a Torá antiga, quando o nível de estudo é muito alto, não é? Você vai ver o movimento congregacionalista, por exemplo, um nível, a gente acha que era que era coisa simples, não, era muito aprofundado o nível de estudo deles. Mesmo no início do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela, quando havia a manifestação em línguas, que a Assembleia de Deus sai da Igreja Batista, não era permitido, por exemplo, um visitante entrar numa reunião que se falasse línguas. Havia um cuidado. É que as coisas estão meio que, né? Mas, assim, havia muito cuidado. Então, o que a gente vai percebendo é que a instituição que saímos, e o dentista dizia uma coisa muito interessante nas aulas dele, que ele dizia assim, você sair daqui, você vai ficar mendigando na porta de outra igreja. Porque você só é pastor aqui, em outro lugar você não vai ser. E, de fato, não vai ser em lugar nenhum, a não ser que monte sua própria igreja. Não vai ser. Porque um católico que estuda teologia sabe muito mais. Entendeu? Um simples. Você pegar um presbítero da Assembleia de Deus, pelo menos a Assembleia de Deus raiz mesmo, eu não vou adentrar aqui em alguns movimentos recentes. Se você adentrar num presbítero da presbiteriana, meu Deus do céu, sabe mais do que um professor de seminário desses, e muito mais, entendeu? As referências bibliográficas, aqueles que estudaram a palavra de Deus antes de nós, é uma coisa assim impressionante. Então, eu me coloquei o seguinte, eu preciso sentar num banco, entendeu? E aprender, e estudar. E é isso que eu estou fazendo, eu estou estudando a palavra de Deus, estudando, inclusive, buscando compreender melhor outros idiomas, para que eu venha ter fundamentação,
para que eu venha ter fundamentação e a priori, para que eu possa também ter respostas para a minha própria alma, porque eu só vou encontrar resposta na palavra de Deus, eu não vou encontrar respostas é, é, nesses falsos profetas. Então, eu creio que por aqui eu já mostrei diversos motivos pelos quais eu precisava parar realmente um pouco, né? Claro, eu queria ter continuado a doses mais homeopáticas, mas eu continuo ainda, agora no carnaval, inclusive, eu dei uma aula sobre quinta medida, sobre a heresia da quinta medida e sobre a obrigatoriedade, não é? A mistificação da expressão nós te clamamos pelo sangue, né? Então, assim, eu dei aulas agora recentemente para uma determinada igreja evangélica e passou no YouTube. Agora estou mantendo a minha vida privada, os meus filhos, não é, dentro de um ambiente em que eles possam se desenvolver de maneira saudável, sem que estes assuntos fiquem o tempo todinho permeando a vida deles, né? Porque são crianças, ainda estão, essa fase que eles estão, né? Claro, estão crescendo, mas essa fase tudo absorve. Então, claro, se tivesse condição de chegar ali, num outro ambiente, num prédio, sentar e falar, seria ótimo, mas em casa é um trabalho difícil de se fazer, porque isso pode trazer danos aos meus filhos, e a Bíblia nos coloca o pai e a mãe com a obrigação de cuidar dos filhos, né, e de ensiná-los o caminho do Senhor, e esses temas como um policial chegar em casa e começar a falar, né, eu não falava de assunto do trabalho em casa, né, hoje mataram não sei o que, começar a falar da frente dos filhos, mesmo que a pessoa não queira, mas eles estão ouvindo, né, o ambiente, né, então esses foram alguns dos motivos pelos quais, né, nos quais eu precisei interromper. O material está todo lá. Se eu quisesse, já teria colocado de volta. Se eu quisesse usar algo anônimo, teria feito também. Não o fiz, não sou disso, entendeu? E estamos aguardando, porque o tempo urge para eles. Porque Entendi, nós estamos só aguardando a salvação que vem do Senhor. Eles é que precisam se arrepender rápido, porque o tempo urge. entendi, Júnior. Eu queria avançar agora um pouquinho e falar sobre o futuro, e não mais sobre o passado, até porque pelo Zap você me deu uma informação aqui que é sobre planos futuros. Mas antes, Júnior, então, só uma última. Vou tocar aqui na questão, então, do passado, só mais uma vez. Você disse que sofreu algumas retaliações, alguns ataques. É só para saber. Então, depois que você parou, que você, então, cessou com os canais, com as redes sociais, esses ataques eles cessaram também, então agora você está assim sem mais sofrer nenhum tipo de interferência sobre aquilo que você realizou no passado. Você pode nos falar sobre isso? Os ataques continuam. O que eles não conseguem é ter o meio de ataque, porque antes tinha um Instagram meu que era bombardeado, né? Inclusive eles criam perfis falsos, né? Com mulheres nuas, né? E vêm para tentar ali, não é? Tentar, digamos assim, pegar alguma coisa para depois printar, enfim. E só que assim, a minha rede social tá toda no celular da minha esposa. A gente não existe privacidade. Eu e ela não temos privacidade um com o outro, não. A minha rede social tá no celular dela, porque se Deus o livre, meu celular for furtado, alguma coisa, eu preciso acessar. Então ela tem tudo no meu celular, enfim. E isso acontecia de maneira demasiada. E aí o Instagram, me afastei do Instagram. O Facebook, coloquei muitas restrições para não receber esse tipo de ataque. No YouTube também coloquei muita coisa no cadeado. Não quer dizer que não existe material. Eu preciso do material, inclusive, para a questão do trabalho que irei fazer. Querei não, estou fazendo, porque a gente não para, né? A gente não pode parar. Mas existe a retaliação continua, inclusive em todos os processos, mesmo eles perdendo, eles continuam recorrendo, sempre com o objetivo de fustigar, continuam. Teve um determinado procedimento que o juízo
entendeu que não era para pagar nada, relacionado ao canal do YouTube, né? Não era nem relacionado a mim, era relacionado ao canal do YouTube, e mesmo assim eles perseveraram, não estão conseguindo, mas continuam ali o tempo todo. Em um outro processo também, a, a, um processo lá na vara de Vila Velha, foi feita a defesa, eles perderam junto ao TJ, a liminar caiu, e mesmo assim eles perseveram, ou seja, mesmo com o conteúdo sendo retirado do ar, não sendo mais disponibilizado por uma orientação dos advogados, e isso é muito importante, esse lapso temporal, porque a gente precisa depois demonstrar, né, com as ações futuras junto ao Poder Judiciário, a prática reiterada de que não se tratava do conteúdo em si, haja vista que o conteúdo inicial que gerou processo foi um conteúdo colocado dentro de um grupo fechado do Facebook, um grupo destinado a ex-membros dessa instituição religiosa. Então, o que acontece é o seguinte, no momento que eles criam um perfil, finge ser um ex-membro e adentra em um grupo do Facebook, na verdade, quem está cometendo falsidade ideológica e violando as regras de um grupo privado são eles. E foi isso que nós alegamos. E alegamos também que a instituição não poderia ser parte do processo, que a parte do processo deveria ser o dentista deveria ser parte do processo, né? E litisconsorte com aquele presbitério, eles deveriam ser a parte no processo, por quê? Porque se houve algum nível de crítica, foi direcionado a eles. E nós alegamos que não houve o ânimo de difamação, porque quem quer difamar não fala no grupo fechado, fala abertamente. Entretanto, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito complicado, não é? Em que o judiciário nosso, não é? Ele ele está debaixo de um momento em que ele ainda não sabe lidar com as redes sociais. Esse advento das redes sociais é algo que está gerando um volume de processos em que é humanamente impossível para um magistrado hoje conseguir dar conta. A gente sabe que são vários assessores que o juiz tem, e esses assessores precisam também estar ali auxiliando o juiz, então é humanamente impossível para qualquer juiz hoje conseguir estar examinando todos esses processos. Então, assim, diante disso, a parte hipossuficiente, no caso nós, acaba ficando um pouco refém, porque até que haja uma decisão judicial, que essa decisão judicial seja transitada em julgado, que a gente possa ser reestabelecido, que a gente possa receber os honorários, que a gente possa receber os danos sofridos, até lá é muito tempo. A gente tem os processos, eles costumam entrar com processo sempre ordinário, que o objetivo não é ganhar, é arrastá-lo até o STJ. Então, daqui que esse processo seja julgado e depois ele vá para uma fase de execução, né, para quem conhece um pouquinho de direito civil, no Brasil, principalmente, a parte que está ali demandando e a parte demandada, quando a parte demandada é hipossuficiente, a parte demandante sequer está gastando, porque está utilizando o dinheiro dos outros, né? Então, aliás, dos outros não, de Deus. Porque quem deu, acredito eu que não deu para isso, deu para, né, ofertou a Deus, por uma bênção que recebeu, né, por acreditar em um mundo de desordem, em um mundo de desorganização, que porque entrou no local que supostamente existe ordem, existe organização, que tudo é organizadinho, acredita, interpreta isso como algo divino, né? Então, assim, existe todo um formato ali e, infelizmente, neste cenário todo, a gente precisa se adaptar e tomar as cautelas necessárias, né? Saber, como Paulo, por muitas vezes, ele utilizou de meios processuais para poder continuar pregando o evangelho, né? Ele apelou a Festo, apelou a César, então, assim, ele foi ali passando e utilizando, teve um momento até que ele jogou o fariseu contra o saduceu. Então, assim, a gente precisa se adaptar a essa situação, né? Então, hoje a situação
hora posta é essa. Se eu falo aqui o nome, eles recortam o vídeo, descontextualiza, vai lá, coloca, e amanhã já vem outro processo, tá eu tirando dinheiro para gastar ali 5 mil com o advogado para poder realizar uma defesa. Então é muito difícil, é exaustivo, até porque é um exército de pessoas que são altamente remuneradas com isso, e nós não temos, assim, nós não temos, temos apoio de poucos, essa é a verdade, né? E as pessoas que saíram da denominação, inclusive, muitas delas têm os mesmos comportamentos, né? Existem grupos de WhatsApp, não vou aqui mencionar o nome, para não desprestigiar o grupo, mas pessoas que são intolerantes com a opinião do outro. O indivíduo é preterista. E aí passa a olhar qualquer pessoa que não acredita na visão dele como uma pessoa alienada, que pertence ao sistema religioso. Só a pessoa levou um filho ali para uma determinada denominação, aí já começa a agredir a pessoa, porque ele quer que a pessoa seja desigrejada, porque se não for desigrejado, está preso ao sistema religioso. Então as pessoas, elas não entendem, assim, que outras pessoas gostam de viver em comunidade, que elas se sentem bem, que elas se sentem felizes, que elas gostam de estar perto de pessoas que compartilham das mesmas crenças, mesmo com suas diferenças. Enfim, as pessoas saem de lá, muitas delas, com o mesmo padrão de comportamento. A gente passa a ser atacado por lá e por quem saiu. E quem saiu passa a ficar o tempo todinho olhando nosso trabalho para apontar erro. Não ajuda, mas apontar erro e, pior de tudo, lançar dúvidas com relação ao nosso caráter, né? Porque, assim, você já imaginou se eu não tivesse sendo processado? Eu dou graças a Deus por isso. Porque isso aí é um carimbo de que eu não fiz acordo com eles. Então, eu acho que o tempo, ele assinou todas as coisas. Muita gente achava, ele quer montar uma igreja, ele quer isso, ele quer aquilo outro, ele está querendo aparecer. E, quando for o momento, eu desapareci e não fiz questão de nada daquilo. De se tinha 5 canais, se tinha seguidores, se tinha. Eu não fiz questão de nada disso. Para mim, não tinha validade nenhuma. Eu estava até o tempo desse com um número de igrejas, e peguei ali e repassei para que outra pessoa ficasse à frente e fui sentar um pouquinho de outra igreja. Então, assim, as pessoas saem de lá com essa ideia do título, elas acham que o título vale uma coisa assim, e é interessante, que é só lá, assim, só lá não, no meu pentecostal tem muito disso, mas lá na presbiteriana, por exemplo, eu não vejo isso. Não existe isso, absolutamente. Eu não vejo ninguém naquela coisa com pastor. Pastor, não vejo nada disso lá. Entendeu? Não há, é impressionante. Fulano ali, a neta do pastor, não vejo, não há nada disso. É uma coisa impressionante que sabe, essa loucura, ao contrário, às vezes vai ter uma eleição para eleger uma diretoria e tal, e ninguém nem se coloca com o nome para querer ser eleito. Aí vá, rapaz, vá você, a gente tá precisando, não, você vá, aí vá o pessoal assumir, vá, rapaz, assuma aí esse negócio aí, entendeu como é? Mas lá não, lá é uma coisa que, sabe, aquele título é tudo na vida, se você tirar aquele título ali, a pessoa morre, eu não sei o que é aquilo. Então, assim, tem gente que até hoje fica tentando fazer canal e aparecer e não consegue. Sabe por que não consegue? Porque as pessoas não veem verdade no que tá falando. A pessoa não vê verdade. Eu acho que o canal só foi para frente porque as pessoas estavam vendo um pouco de sinceridade e verdade. E as pessoas buscam sinceridade e verdade. O ser humano, ele tem uma percepção, principalmente mulher, tem uma sensibilidade para perceber quando alguém realmente está se sentindo angustiado com algo ou não. A pessoa olha para um e vê que é um marketing. As pessoas, ninguém nem quer ver, nem quer assistir. Pode botar em todas as emissões, ninguém quer ver. O outro, onde vai, todo mundo quer ver. Porque pode ter as ideias que for, mas as pessoas estão vendo verdade na pessoa. A gente pode até discordar, mas ele está sendo sincero. Então as pessoas percebem quem é sincero e quem não é. É muito. É uma sensibilidade que o ser humano tem de percepção disso. Então, assim, eu fiz o canal e saí colocando tudo num cadeadozinho, guardando. O material está todo lá e vai servir para plano futuro. E para o presente também. Muito bem, Júnior, entendi. Agora vamos falar do futuro.